Documentário exibido. A produção foi gravada em Minas Gerais e tem a direção de Gabriel Martins. O documentário mostra as principais dificuldades das famílias haitianas e de estudantes imigrantes que vivem no Brasil. Trazem também como plano de fundo os desafios enfrentados pelas pessoas durante a pandemia de Covid-19. Para a gente discutir um pouco mais sobre a temática deste documentário, nós recebemos hoje aqui no Tom Maior o Roberto Portela, ele que é coordenador da Pastoral dos Migrantes, vice-coordenador do Comitê Estadual para Migração e Refúgio e membro do Conselho Nacional de Saúde para defender migrantes e refugiados. Roberto, uma boa tarde e muito obrigada pelo contato, pela disponibilidade de conversar conosco aqui hoje no Tom Maior. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos e todas que nos ouvem e nos assistem. Para começar aqui o nosso bate-papo, convido a você, Roberto, e a todos que nos acompanham a ver, um trailer do documentário Terremoto. Do nada eu comecei a escutar alguns barulhos estranhos, de gente gritando e... Então, cadê meus irmãos, cadê minha família? Você tem notícia dele? Todo mundo no campo ficou preocupado. Aí a gente paramos, ficamos travados. Aí eu falei, o que tá acontecendo? A terra começou a sacudir. Aí eu falei, cara, o que tá acontecendo aí? Eu falei pro todo mundo, não, se abaixa. Em 10 a 15 minutos, o país se destruiu todo. Um momento que marcou meu coração também, que eu vou levar há muitos anos, que eu vou levar comigo esse momento. Tá aí um breve trecho, do trailer do documentário Terremoto. E, Roberto, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, queria saber de você, que está ali, participando da coordenação nacional para refugiados também. Qual que é o cenário aqui no Brasil? Tem crescido o número de refugiados, de imigrantes, Tem toda essa situação que eles vêm de uma tragédia, como mostra nesse documentário, de um terremoto, já de um abalo ali muito grande em suas histórias. Como que é a adaptação? Quais os principais desafios que eles enfrentam ao chegar em um país novo, em um novo lugar para tentar recomeçar a vida? E eu parabenizo a essa iniciativa, sobretudo de trazer para o cenário das discussões a migração haitiana. A gente vem, o Brasil hoje, ele está acolhendo um grande fluxo de imigrantes dos países da América Latina, sobretudo Venezuela, mas os fluxos do Caribe continuam e se intensificaram durante a pandemia. Historicamente, a gente tem a presença do Brasil, desde a década de 90, apoiando o processo democrático no Haiti. Depois, no ano de 2011, com a ocorrência do primeiro terremoto, o Brasil já abriu um acolhimento expressivo, inclusive a título de entrada humanitária, o visto de acolhida humanitária, e mais ou menos por volta do ano de 2016, 2017, essa migração diminui, voltando a um processo de crescimento, para nossa surpresa, em 2019 e aí durante a pandemia. E, ao mesmo tempo, um novo fluxo migratório de retorno, mas não para o Haiti. Alguns migrantes haitianos querendo buscar, em função do decréscimo da nossa economia, eles já começam a aventar a possibilidade de se arriscar uma entrada nos Estados Unidos. E assim, se a gente entender que um processo que leva um cidadão a decidir deixar o seu país de origem, se a gente entender que esse processo ele é violento, ele é uma degradação sensível, tanto na situação econômica ou na situação ambiental, como foi o caso do Haiti, e, consequentemente, uma degradação social. Se a gente imagina que, diante de tanta pobreza, de tanto sofrimento, a pessoa ainda consegue
criar forças e buscar um outro país, só por isso a gente já pode ter uma ideia do tipo de como é o processo de acolhimento que nós podemos tentar oferecer para essa população, né? Eu Roberto, quis traçar um pequeno panorama desses processos. Não sei se eu fui bem objetivo na resposta, mas se for o caso eu posso complementar depois. não, foi perfeito. A gente vai conversando aqui à medida do nosso tema sobre esses traumas, né, que a Jéssica citou, que você citou na sua resposta também. O documentário ele retrata, né, principalmente esses imigrantes vindos do Haiti e tem toda essa questão do terremoto que acabou destruindo casas, móveis, levando também familiares e amigos, né, e de certa forma destruindo a vida que eles tinham ali naquela região. Quando eles vêm aqui para o Brasil, existem programas, projetos, políticas públicas também que ofereçam tratamentos psicológicos ou algum acompanhamento para tentar amenizar os estragos que aconteceram com essas pessoas? É muito boa a sua questão. A lei de imigração, como nós trabalhamos hoje, ela vem do ano de 2017. Então, a forma como o Brasil se posiciona para recepcionar e acolher o estrangeiro que entra no Brasil, a reformulação dela é do ano de 17. Então, resta muito a ser implementado, tanto a nível federal e a nível estadual e municipal. Como, a título de exemplo, nosso aqui no estado de Goiás, Minas já está um pouco adiante, aliás, eu diria bem adiante, porque já está um processo legal mais adiantado, mas nós não temos, em nível de estado, em nível da capital de Goiás, uma estruturação de uma política local de imigração. E isso, de fato, dificulta, e é isso que vocês estão percebendo, essas necessidades que o estrangeiro tem, muitas vezes, embora ele tenha o direito de tomar os serviços públicos aqui no estado de Goiás, no município de Goiânia, ele não consegue acesso por falta de regulamentação desse acesso, por falta de compreensão do poder público que ele precisa se ajustar de forma por equidade, suprir a dificuldade que o estrangeiro porventura tem. Roberto, falando um pouquinho da educação, né, baseado na sua experiência, no que você vê no dia a dia, como que as etapas, né, esse processo para um jovem, uma criança estrangeira, né, um adolescente, ele tentar ser ali acolhido, nem ingressar num sistema de ensino? Sim, o nosso sistema público de ensino, o primeiro ciclo, que é de responsabilidade do município, ele diz assim, a criança pode ingressar desde que ela tenha um CPF. Ótimo, tudo bem. A forma de ingresso qual é? Você tem que fazer um pré-cadastro na internet, esse pré-cadastro está em português, depois você faz uma pré-matrícula, essa pré-matrícula ela também está no site, e ela está toda disponibilizada em português. A partir do momento que você faz a pré-matrícula, você tem que escolher a escola onde você quer fazer essa pré-matrícula num hall, numa lista que é te apresentada também pela internet, e depois que isso está concluído, você tem X dias, acho que até 5 dias, para comparecer na escola com toda a documentação. Então, assim, se a gente entender que o acesso para essa criança está liberado, que ela tem o direito de estudar e que ela vai concorrer pela busca de vagas, assim como qualquer criança do Brasil, a gente acha que a gente está resguardando os direitos dela. Mas se você entender que a língua portuguesa já é uma barreira, um muro gigantesco, o acesso à internet muitas vezes pelo celular em uma língua estrangeira, que no caso o português para eles é uma língua estranha, a gente tem a dimensão de como é difícil o acesso a um processo educacional. Isso só para entrar na escola. É importante, né, essa questão que você trouxe aí da própria língua, né, que já é uma dificuldade, fora essas diferenças culturais também, né? A gente sabe que cada região tem ali suas manias, seus costumes, essas diferenças culturais, aliadas, é claro, à língua, elas dificultam muito Sim. também, depois que o jovem, que o adolescente, que a criança já está inserido ali na escola, dificulta também o aprendizado e a criança absorver conteúdo também? Sim, o que acontece, a gente está falando agora pela perspectiva do professor e da unidade, da escola, é um desafio para qualquer gestor, para qualquer pessoa que trabalha na educação. Ele vai se deparar com uma cultura diferente, ele vai se deparar, às vezes, com posturas diferentes diante de situações em que você prevê
uma reação de uma criança brasileira a uma determinada situação. A da criança estrangeira pode ser diferente, né? Você tem o contexto das crianças em eventualmente se machucarem, você não saber como lidar com a situação, e você tem o outro desafio, que é o acompanhamento escolar, né? A equipe da escola, o professor, a coordenação, ela pode montar um programa de ajuste, de acolhimento dessa criança, né? Eu acho difícil a gente falar hoje em ter tradutores nas escolas. Eu acho na questão de educação pública isso ainda é um pouco complexo e difícil, mas quando essa criança vai para casa, quem ajuda a fazer os deveres? Né? Quem faz esse processo de acompanhamento do estudo, né, do amadurecimento do que aprendeu na escola em casa, né? Então, assim, na Prefeitura de Goiânia, na Secretaria de Educação, a gente já tem uma sinalização favorável nesse sentido, né? A gente tem uma rede de entidades, uma rede de voluntários, e na medida que eles identificam numa escola uma criança estrangeira matriculada, na medida do possível eles procuram indicar um voluntário que possa mediar os processos dentro de casa, né? Possa amparar aquele pai e aquela mãe no momento da criança realizar suas tarefas. É muito importante esse ponto que você trouxe para a gente também, que era uma coisa que eu me questionava enquanto eu assistia o documentário, enquanto eu ia escrevendo o roteiro também de um quadro que a gente tem aqui na Sagres, né, que é o Cinemateca Sagres, que a gente vai debater, a gente debateu, no caso, sobre este assunto, e os professores, né? Porque a gente sabe, é claro, fica óbvio que as crianças vão ter toda essa dificuldade, mas os professores também não estão preparados para receber essas crianças quando elas chegam até a sala de aula. Tem alguma capacitação para esses professores, algum curso, algo para ajudar a auxiliar dentro da sala de aula? Bem, como eu disse, só corrigindo, pela Pastoral dos Migrantes, a Pastoral dos Migrantes é um trabalho social da Igreja Católica, né? E a Pastoral dos Migrantes hoje, aqui em Goiânia, ela é vinculada à Arquidiocese de Goiânia, e existe também um movimento nacional que é vinculado à CNBB, né? Então, a gente discute, a gente pensa, a gente tem ações todas voltadas para a questão da migração. Quando a gente fala, então, esse trabalho pastoral já vem promovendo um debate com a Secretaria de Educação e no ambiente público, em geral, sobre esse processo de você trazer capacitação para dentro da Secretaria de Educação, né? Então, o que nós temos hoje, qual que é a perspectiva, né? Nós temos um movimento muito bom, que é o acolhimento. A Secretaria de Educação ela é super aberta para isso, né? A gente já vem desenvolvendo etapas para esse processo de capacitação de coordenadores dentro das escolas. A gente está só com uma pequena barreira, que é os núcleos nas universidades que trabalham com o processo de educação para estrangeiros. Eles têm tido dificuldade em se estruturar para oferecer o serviço para a prefeitura. Um exemplo disso é o Instituto Federal Goiano, o de Goiás, o IFG. Por 5, 7 anos ele teve um programa de língua de português, a gente chama português como língua de acolhimento, né? Para estrangeiros. As aulas eram aos sábados. Só que o grupo de pesquisa que trabalhava com esse projeto de extensão teve que interromper por absoluta falta de recurso, né? A coordenadora desse projeto, ela já foi convidada pelo município a fazer algumas palestras, a organizar um projeto, mas a gente está com uma dificuldade de ajustar justamente essa parceria entre a universidade e a prefeitura, ou o empréstimo por um ano e meio dessa coordenadora para poder montar programas de capacitação no município, né? Roberto, para finalizar aqui o nosso bate-papo, né, nosso tempo infelizmente já está acabando, na sua avaliação, né, o que a gente pode fazer para melhorar a acolhida dos migrantes, em relação também em termos de políticas públicas, né, o que ainda falta e em quais pontos nós ainda precisamos avançar, não só no âmbito da educação, né, mas de maneira geral, a acolhida como um todo ao migrante? O acolhimento ele passa pela assistência emergencial, e isso é um desafio dos estados de fronteira, né, que fazem fronteira com outros países, que é a primeira estada do estrangeiro. Aqui no Centro-Oeste, sobretudo no estado de Goiás, a gente está recebendo famílias em segunda migração, que já tiveram uma experiência
primeira em algum estado de fronteira. Então, no nosso caso, o desafio de acolhimento é inserção no mercado de trabalho. E eu não falo de capacitação. As pessoas que vêm, elas trazem consigo seus saberes e sua condição. Nós precisamos desenvolver esforços conjuntos na busca de vagas, na discussão com as empresas contratantes, a forma de contrato, questões de barreira da língua. Aí sim, a gente dando autonomia, independência financeira para esse imigrante, a gente tem como pensar no restante da assistência. Se a gente não faz isso, a gente permanece sempre na primeira fase, que é a fase assistencial, é correr com cesta básica, é uma ajuda com medicamento, uma ajuda com aluguel, é aquela situação em que a gente faz muito e não vê o resultado, né?